Olá, pessoal do Conexão Escola. Esse é o quadro Conectar-te. No programa de hoje, nós vamos conhecer o artista visual e agrônomo Carlo Battistella. Carlo tem como objeto de trabalho as plantas, que a partir delas ele desenvolve a arte botânica. O objetivo dessa arte botânica de Carlo Battistella vai além do simples ver e conhecer. Ele pretende despertar nas pessoas o amor e a preservação da natureza, com uma ênfase especial no Cerrado Goiano. E com relação à coisa dos pigmentos e das cores que eu falei, eu quero explorar muito o que a gente chama de pigmentos de terra, que nada mais são do que pigmentos produzidos a partir de solo, né? De material de solo ou rochas. Eu vim adquirindo já há algum tempo alguns tubos de terras de vários continentes, terras francesas, espanholas, americanas, e eu quero aproveitar também de trazer um pouco do nosso solo, acrescentar nesse trabalho. Então, todo o conceito dessa série vai ser trabalhado em cores de terra, que são o que a gente chama também os óxidos de ferro, né? Então, mas eu quero, assim, o máximo que eu puder, trabalhar com as terras genuínas, aquelas que foram extraídas mesmo e não produzidas em laboratório. Bem, no meu processo de trabalho, começa sempre da seguinte forma: eu gosto sempre de trabalhar o meu objeto, a planta, em cima de um fundo já pintado. Então, para isso, eu tenho que traçar todo o vegetal nesse fundo que está pintado. Para traçar isso à mão é um pouco complicado, primeiro porque são muitos detalhes. E na tela com o fundo pintado, a gente não tem ali o jeito de ficar apagando, corrigindo, né? Eu vou criar uma bagunça no meu fundo que está ali pronto para ser trabalhado. Então esse desenho ele é transferido para a tela. Às vezes eu pego a própria fotografia impressa no tamanho da tela, sobreponho ela ali com uma camada de pastel seco por trás e vou passando o traço. E aí eu tenho o traço certinho passado aqui na tela. Uma outra maneira também é eu fazer o desenho num papel primeiro, né, num papel do tamanho da tela, eu vou lá, risco o desenho que eu quero e faço essa mesma transferência. A gente raspa pastel seco no fundo do papel, vira como se fosse aquele processo antigo do carbono, né? Vira e desenha por cima. E com isso, então, eu tenho o traço limpinho, pronto para eu entrar com a parte de pintura. E a parte do desenho é um tempo que eu ganho fazendo isso, principalmente quando eu já pego diretamente a fotografia e coloco ali, porque eu tenho o traço exato do objeto que eu preciso e ganho tempo com isso, porque o meu foco é sempre a pintura. O desenho, às vezes, com algum objetivo diferente ou alguma proposta diferente, eu sento para desenhar sim. Mas aí eu trato esse desenho de outra forma. Aqui no caso da tela, para pintar com mais prático e para eu ganhar mais tempo, a transferência me ajuda bastante. Tem gente que usa o processo de projeção de imagem na tela para riscar. Tem gente que usa aquele processo quadriculado também, com uma imagem de referência do lado, para ir transferindo o desenho. São feitos vários quadrados na tela, e esses mesmos quadrados na fotografia, então ela tem uma noção e vai trabalhando esse risco numa proporção mais certa. E eu acho que essa é a forma mais antiga, inclusive, de transferência de desenho. Mas são muitas, cada artista descobre a sua. Eu comecei a divulgar meu trabalho no Instagram, meu Instagram já tem 11 anos de idade, e foi ali que eu comecei a difundir. O Instagram sempre foi a minha vitrine, a minha galeria. Foi por ali que todo mundo começou a acessar o meu trabalho. Não só o Instagram, outras redes sociais também, né, como o Facebook, que veio um pouco antes. Mas essa visibilidade das redes sempre foi muito bacana para os artistas visuais, né? Porque antes o pessoal não tinha oportunidade, não tinha onde mostrar o trabalho,
e a rede social trouxe isso. Então hoje eu continuo muito divulgando o meu trabalho nas redes. É importante a gente pensar também que você não pode ficar só preso nesse mundo virtual, tem toda uma história acontecendo no mundo real, eu sempre falo isso para o pessoal, mas assim, eu acho muito bacana, eu faço contato com artistas do mundo inteiro, com colecionadores do mundo inteiro, clientes de fora, eu já vendi muita obra para fora do Brasil, clientes que sempre vieram através das redes sociais. Então eu estou ali, quem quiser me encontrar nelas é o Carlo Batistella, Carlo sem o S no final, Batistella com 2 L's, no Instagram ou no Facebook, esse é o meu nome artístico lá. Eu acho que de alguma forma eu sempre quis retratar vegetação, não só como uma forma de declaração desse meu amor, dessa minha paixão pela botânica, mas também para despertar nas pessoas esse gosto pelas plantas e pela natureza. E com essa nova série agora, focada no Cerrado, eu quero ainda mais trazer essa consciência, né, para as pessoas, essa conscientização do quanto a gente tem que preservar não só o Cerrado é o meu foco, mas o meio ambiente. A gente precisa urgentemente aprender a ocupar e a produzir de forma sustentável, de forma mais limpa, porque a nossa vida depende desses recursos. Então, a minha arte hoje ela quer falar muito disso, ela quer dar esse grito e eu acho assim urgente que a gente faça isso. Todo mundo de alguma forma tem que fazer e eu quero fazer isso através do meu trabalho. Bom, no caso o hiperrealismo, a definição do hiperrealismo é sempre a fotografia como referência. Então, todo pintor hiperrealista, a intenção dele é sempre chegar o mais próximo possível da fotografia. Esse movimento surgiu ali por volta da década de 1960 e é um movimento que ressurgiu agora na arte contemporânea. Hoje a gente tem muito artista hiperrealista. Então, a fotografia é o nosso foco. E isso que eu quero aproveitar dessas imagens que eu fotografo no Cerrado, e quero não só pegar essa coisa das plantas, né, da parte da vegetação, mas abrir o meu olhar um pouco também para a própria paisagem do Cerrado. E no caso do processo de trabalho, funciona exatamente dessa forma. Eu pego uma fotografia minha, deixo ela exposta ali no tablet do lado, ou numa impressão que seja, e eu vou usando ela como referência para o meu trabalho na pintura. Então é dali, como eu não estou em loco vendo aquilo ali, eu preciso dessa imagem para ter toda a referência de luz, de tudo. E a minha intenção agora é sair um pouquinho do excesso de detalhes, do hiperrealismo, porque eu venho falando isso já há algum tempo. O hiperrealismo ele leva a gente até um certo ponto que eu, pelo menos, a sensação que eu tenho hoje é de que eu virei uma impressora humana. A gente fica tão preocupado em reproduzir aqueles detalhes exatamente daquele jeito que está na foto, que a gente acaba deixando um pouco a poesia do trabalho de lado. E é essa poesia que eu quero trazer, que eu quero resgatar e inserir nessa nova série de trabalho. Deixar um pouquinho o detalhe um pouquinho mais de lado e trazer um pouco mais de poesia para ele.
E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, sempre com muita arte para vocês.